exato momento é o mercantilismo. Tchutchucos, e é muito baba, tá? Mas antes de eu começar a explicar, deixa eu explicar o mais importante ainda. O que eu vou explicar para vocês agora, ele está lá no capítulo 17 da apostila 3, aquela apostila que eu mostrei várias vezes, lindíssima, e entre as páginas 585 e 586, tá legal? Lá está um pouco superficial. Eu vou aprofundar um pouco mais, mas vocês vão perceber que tanto o professor Augusto como a apostila acabam se tocando. Joia? Então, uma rápida recapitulação para vocês entenderem o que está rolando. Galera, eu comecei a trabalhar a Idade Moderna, lembrando, o Adriano já vem trabalhando, mas como eu comecei trabalhando política, a coisa ficou até interligada. Por quê? Porque o Adriano, quando trabalhou tanto o renascimento cultural, quanto também reforma e contra-reforma, ele falou do tema das minhas aulas anteriores, que foi o absolutismo, tá? E aí, o que vocês têm que lembrar? Absolutismo é toda a concentração de poderes na mão de um rei. Aconteceu quando? Durante a Idade Moderna. E o que foi? Foi uma continuação daquela formação das monarquias europeias, tá? Então a gente fala que o absolutismo, ele é uma continuação da centralização política. Entenderam? Quem apoiava? De um lado, a nobreza, e a nobreza faz esse apoio entendendo que quando apoia, ela recebe privilégios, joia. E por outro lado, que é o cara mais importante para vocês guardarem, a burguesia. E a burguesia, quando apoia o absolutismo, apoia um governo que possa protegê-la. Mas aí vai a nota de rodapé. A proteção que a burguesia queria era a proteção econômica, que o rei, nesse momento, fosse o cara a centralizar a política e, com o tempo, conduzir o país para favorecer as atividades comerciais. Entenderam? Aí eu entrei, tchutchucos, naquilo que todo mundo agora tem que prestar atenção. Eu expliquei para vocês quais são as características fundamentais do chamado absolutismo. São 4, tá? Para vocês nunca errarem, vocês vão guardar sempre que é chamado antigo regime. Por quê? Porque as características do absolutismo, ou de países absolutistas, são características que misturam sistema feudal, joia, por isso o termo antigo, com modernidade, por isso regime, tá? Então, o antigo regime, aqui na Idade Moderna, que é o absolutismo, é uma mistura de elementos da época do feudalismo com elementos da modernidade. Quais são? Sem nenhuma delonga. Primeira característica é o absolutismo, é quando você tem essa concentração dos poderes na mão do rei, beleza? Segunda característica, a sociedade ela tem que ser estamental, e uma sociedade estamental é uma sociedade dividida em ordens, tá? De forma idêntica à época medieval. Então, no topo você tem o clero, no meio você tem a nobreza e na base o populacho, tá? Só que aí você tem que lembrar que o populacho envolve quem? Camponeses, burgueses, artesãos, bacana? Terceira característica, o absolutismo, ou o antigo regime, ele teve muita influência sobre a religião. E é interessante vocês guardarem o seguinte, não é a religião que manda na política. Agora houve uma inversão. É a política que manda na religião. Só que esse mandar, pessoal, significa apoio, tá? A Igreja Católica, por exemplo, ela apoiou muito o absolutismo. Tanto é que a gente faz a ligação da Igreja Católica com aquele teórico, desculpa, Ana, que é o Jean Bodin e também o Jacques Bossuet. Porque os dois fazem a menção de que o rei, ele é, com toda certeza, um representante de Deus na Terra. Tá ok? E a última característica, o gancho para a aula de agora, pessoal, é o mercantilismo. Galera, e o que é mercantilismo? Que muita gente toma susto porque acha que o mercantilismo tem a ver com o mercado só. É e não é. Mercantilismo, para vocês entenderem, como sendo uma das principais características do antigo regime ou do absolutismo, era a política econômica desses estados nacionais durante a Idade Moderna. Entenderam? E o nome mercantilismo tem tudo a ver com mercado, só que aí você tem que dar uma melhorada. Não é mercado pura e simplesmente, tchutchucos, é mercado no sentido comercial, o que envolve o conjunto de coisas relacionadas à venda, a maneira como você faz a importação, a forma como você capitaliza, ou seja,
você transforma isso em lucro, entenderam? Então, mercantilismo, tchutchucos, trocando em miúdos, bem miudinhos, é o conjunto de práticas econômicas que nortearam essas nações que faziam parte da Idade Moderna. Então, a gente costuma dizer que o mercantilismo é a face, o rosto econômico do absolutismo. Tudo bem? Agora, vem cá. Tempo de duração. Tchutchucos, o mercantilismo, assim como também o absolutismo, ele durou todo o período da Idade Moderna. Ele começou a ser elaborado por volta do século XV, mas, de fato, ele só foi colocado em prática a partir do século XVI. E um exemplo, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, é o nosso delicioso Henrique VIII. Quer ver como? Pessoal, o Henricão, lá da Inglaterra, ele foi um monarca do século XVI que percebeu o seguinte: um país, para ser potência, ele não tem que ter só um monarca que possa centralizar o poder. E é o que ele faz, por exemplo, quando ele cria a igreja anglicana, né? Mas ele pensa também na economia. Então, a Inglaterra, com o Henrique VIII, foi o primeiro país a colocar em prática essa história do mercantilismo, esse conjunto de práticas que conduzia a vida econômica desses países ditos absolutistas. E o que ele fez? Molecada, ele foi o criador de uma coisa que a filha dele vai utilizar demais: pirataria. E o interessante é que pirataria, nessa época, correto, é falar corsarismo. Qual é a diferença? Molecada, a diferença é que quando você tem uma pirataria, você tem um conjunto de foras da lei que, quando assaltam uma embarcação inimiga ou uma propriedade inimiga, eles ficam com tudo que foi roubado, entenderam? Agora, o que é o corsarismo? O corsarismo é quando você transforma esse pirata num funcionário real. É dado a ele uma carta chamada Carta de Corso. E o que é a Carta de Corso? É um documento. É um documento dizendo que aquele pirata ele vai fazer tudo o que faz, assaltar e roubar, em nome de um rei, em nome de um monarca. Entenderam? Então, Henrique VIII, ele foi o cara que começou com essa prática. Lógico, quem levou adiante, elevando a enésima potência, foi a filhota, né? A rainha Elizabeth. Tanto é que tem a lenda de que ela teria se enamorado pelo Francis Drake, que era um puta pirata, mas ela é que tornou essa prática pirata uma prática legal e até redundante, né? Como assim tornar o pirata legal? O pirata não é um fora da lei? Ele é, mas torná-lo legal é dar essa carta de corso, é dar esse documento dizendo que o que ele faz em nome do rei. Tá legal? Então começou aqui, começou no século XVI. Começou exatamente com uma Inglaterra que estava desejosa em se tornar a mais potente potência da Europa daquele momento. Tá legal? E quando terminou? Tchutchucos terminou no século XVIII, e aí eu lembro os teóricos que vocês mais amam dessa época, como o Adam Smith, já ouviram falar, né? Thomas Robert Malthus e tantos outros. Por quê? Porque nessa época do século XVIII foi colocado em prática o iluminismo. Muito doido, né? E o iluminismo, pessoal, a gente ainda vai estudar, ele foi um conjunto de pensamentos intelectuais ou até mesmo artísticos, filosóficos, que defendia a luta contra o absolutismo. E uma das lutas contra o absolutismo era a luta contra o mercantilismo. E aí entra em cena um Adam Smith, por exemplo, que defendia o seguinte: o Estado ele não pode se intrometer na economia. O Estado ele não pode levar adiante a bandeira do mercantilismo. Porque lembra daquilo que ele sempre dizia: a economia é movida por uma mão invisível. Então, quando no século XVIII teorias como essa começaram a impactar na Europa, dizendo que o mercado só não é importante e que o Estado não pode se intrometer na economia, o mercantilismo quebrou, ele deixou de existir. Entenderam? Então, o que a gente verifica aqui, tchutchucos, é o seguinte: o tempo de duração do mercantilismo é o tempo de duração do absolutismo. E, por tabela, a gente pode falar que o próprio tempo de duração do mercantilismo é a Idade Moderna. Entenderam? Mas o detalhe é o seguinte: ok, prof, eu entendi o que é, eu entendi o tempo de duração e acho que eu entendi quando o senhor falou que o mercantilismo é uma face, é o rosto econômico do absolutismo. Tudo bem. Mas por que ele aconteceu?
Por que que o mercantilismo teve que ser criado? Tchutchukos, é aqui que entra o contexto. Acompanha comigo. Tchutchukos, o contexto que eu vou colocar para vocês agora é, na verdade, a demonstração de fatores, de coisas que aconteciam naquela época que possibilitavam a criação do mercantilismo, esse conjunto de práticas. E olha só como a coisa tem sentido. Tchutchukos, primeiro contexto, e a gente ainda vai estudar, fiquem tranquilos, é o próximo assunto dentro desse capítulo 17 da Apostila 3, são as grandes navegações. E detalhe, quando eu falo das grandes navegações, que todo mundo deve ter estudado com toda certeza lá no Fundamental, eu falo da época em que a Europa começa a ir para o mar. Mas era ir para o mar não só por navegação pura e simples, ou seja, de chegar até o Oriente para trazer especiarias, para tentar chegar em locais como, por exemplo, ali na costa africana, e de lá trazer produtos para serem vendidos. Não. É uma época também de grandes descobertas. Tchutchukos, todo mundo sabe que as grandes navegações, elas foram importantes porque elas foram responsáveis, entre aspas, vamos colocar dessa maneira, pela descoberta da América, né? E a partir desse momento em que a América foi descoberta, adivinha o que aconteceu com a pobrezinha? Ela foi colonizada. Molecada, e todo mundo percebeu que quem tinha colônia tinha vantagem econômica. Por quê? Porque lá da colônia podia tirar um produto tropical, podia tirar um produto natural, podia tirar metais preciosos, ouro e prata. E quanto mais essas nações tiravam tudo isso do continente europeu e levavam para a Europa, elas vendiam e se tornavam potências. Entenderam? Então, nesse momento, algumas monarquias, para não falar todas, dentro do absolutismo europeu, começaram a perceber que era necessário criar, sim, um conjunto de atitudes econômicas, práticas econômicas, para continuar se tornando potência, ou para continuarem se tornando nações de relevância. Entenderam? Então, muitas nações perceberam que práticas econômicas ligadas a comércio era importante para você se desenvolver. E, ao mesmo tempo, era importante para você colocar-se dentro da situação europeia como sendo uma potência a ser reconhecida. Entenderam? Então, resumindo, esse primeiro contexto, que é a época das grandes navegações, vai demonstrar que quanto mais colonização, que quanto mais atitude comercial, mais era interessante que as nações absolutistas da Europa criassem práticas econômicas para enriquecer. Tá bom? Mas não para por aí. Galera, existe um segundo contexto, que é um segundo fator também que levou à criação do mercantilismo, que é o desenvolvimento comercial. Reparem, está muito ligado a grandes navegações. Sabe por quê? Porque quanto mais produto vindo lá do Oriente ou das Américas chegavam na Europa, mais eles eram negociados. Tchutchukos, e o detalhe interessante é, quanto mais você tem poder de negociação, poder comercial, mais você tem dinheiro. Entenderam? Então, aqui no caso, nações que começaram a praticar esse quesito comercial, elas foram percebendo que quanto mais elas tivessem práticas econômicas condizentes com a época, e mais elas pudessem ter o Estado como parceiro, maior seria o desenvolvimento comercial. E o resultado qual foi? É o que eu vou circular agora. Um conjunto de rivalidades. Galera, é notório quando se fala de rivalidades dessa época, por quê? Porque todo mundo sabe aquele clichê. Inglaterra detestava a França, aliás, sempre se detestaram, né? Mas nessa época ficou pior, por quê? Porque tanto a França como a Inglaterra começam a disputar comércio. Olha que doideira. Começam a disputar também a quantidade de ouro que podia ser captado. Pegaram? É notório também disputas entre Portugal e Espanha. As duas nações também se odiaram e sempre vão se odiar no quesito econômico. Por quê? Porque além de ficarem dentro de uma mesma região, que é a Península Ibérica, elas foram nações que disputavam espaço colonial. Sim, elas disputavam colonização aqui na América, tchutchucos. E aí piora por quê? Porque lá no contexto europeu, as duas nações começam a disputar mercado, começam a disputar também a venda de produtos e, ao mesmo tempo, a aquisição de ouro e prata. Entenderam? Então, qual que é a ideia aqui?
A ideia é que dentro dessas rivalidades, por conta do desenvolvimento comercial, as nações começaram a perceber que tinham que desenvolver práticas econômicas que fossem relevantes, práticas econômicas que dessem muito dinheiro, mas atenção, práticas econômicas que fossem mercantilistas, ligadas à atitude comercial. Entenderam? E para finalizar, tchutchucos, o último contexto, que é o contexto que todo mundo vai circular. Por quê? Porque está ligado com o que eu estou discutindo até então. É o absolutismo, pessoal. E o detalhe interessante é o seguinte: reparem que o absolutismo ele foi muito arrogante, né? Ele foi muito soberbo. Afinal de contas, quando o rei centraliza o poder, o que ele espera? Ele espera ser respeitado, ele espera ter apoio da nobreza e da burguesia, mas, sobretudo, ele espera que o país dele seja o país, seja a pica das galáxias. Então, o que aconteceu? Monarcas absolutos, eles foram percebendo que, sim, era necessário realmente você desenvolver práticas econômicas, mas sim, que o Estado se intrometa nessas práticas econômicas. Galera, é aqui que aparece uma coisa interessante, que é o seguinte: o absolutismo é a cara política do antigo regime, tá? Mas a parte econômica, o rosto, a feição econômica tem que ser o mercantilismo. Afinal de contas, o rei, ele para poder se fortalecer e fortalecer o país que ele governa, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a melhor prática econômica que ele puder. Entenderam? Então, o fortalecimento do absolutismo, ele fez o quê? Ele fez com que o sistema mercantilista se consolidasse. Olha que coisa interessante. E quando se consolidasse e se consolidou, se generalizasse, ou seja, se tornasse a política econômica de todos os países absolutos daquela época. Entenderam? Então, aqui como é que a gente pode fechar? A gente pode fechar dizendo que o mercantilismo foi fruto das grandes navegações, foi fruto de um conjunto de rivalidades europeias, rivalidades de ordem comercial, depois acabam se tornando rivalidades puras mesmo, né? E também foi uma expressão econômica do antigo regime, do absolutismo. Então, notem que o mercantilismo nasceu exatamente na época desse conjunto de transformações que tem ligação com a política e com a economia, tá bom? Agora, vem cá. Tchutchucos, de onde saiu esse nome mercantilismo? Ninguém lembra? Então, vamos lá. Pessoal, o nome mercantilismo, ele saiu exatamente da forma como os países, naquele momento, ganhavam dinheiro. Ou seja, através do comércio, do mercado. Só que o detalhe é que o termo, ele só nasceu no século XVIII. Interessante, né? Nessa época, entre o século XVI e começo do século XVIII, quando os países faziam essas práticas econômicas, que a gente chama de mercantilismo, eles não falavam, olha, nós estamos praticando mercantilismo. Não. Eles falavam, olha, nós estamos praticando metalismo, nós estamos praticando a balança comercial. Mas o termo mercantilismo, ele só nasceu no século XVIII. Nasceu lá, pessoal, por quê? Porque nesse século XVIII, os estudiosos econômicos do iluminismo começaram a procurar entender como é que funcionava a economia nesse período do século XVI a XVIII. E o que eles perceberam? Vem cá. Eles perceberam que, quando você fala mercantilismo, você está falando de um conceito que resume todo um conjunto de ideias ou práticas econômicas. Reparem, são práticas, pessoal. Então, eles começaram a entender que o mercantilismo, nessa época, ele não era estudado. Ó, então, ele nunca foi doutrina. Reparem, quando você fala mercantilismo, você já escutou o nome de algum teórico mercantilista? Não, é impossível. Porque quando você fala de mercantilismo, você fala de prática, tchutchuco. Você fala daquilo que é feito pura e simplesmente. Não havia estudo. Não existia um teórico que se debruçava sobre a prática X do mercantilismo e falava, vou escrever um livro e vou demonstrar como é que aquilo é praticado. Não. Então, tudo que a gente fala que é o mercantilismo se resume a uma única palavra. É uma prática, tá legal? Só que vocês têm que entender que é uma prática relacionada à economia. Então, a grande jogada é a atuação do Estado em cima da economia. Entenderam? E aí, vem cá, a parte mais importante.
Falar mercantilismo é falar de um conjunto de prática, então o que significa dizer que não era científico? Significa, tchutchucos, que como não havia estudo, como não era uma doutrina, o mercantilismo ele podia ser facilmente adaptável. Eu vou pegar um exemplo, depois vai ficar mais claro. Metalismo era uma prática mercantilista em que o Estado ele se esforçava muito para acumular ouro e prata, entenderam? Para ter ouro e prata dentro das suas fronteiras, entenderam? Agora, a pergunta, como você faz isso? Bom, depende. Portugal, para ter ouro e prata, ele usou muito a exploração das suas minas na América. Eu tenho certeza que quando vocês lembram da história do Brasil, vocês lembram da época mineradora. Lembraram? Então, a coroa portuguesa, para ter ouro e prata, o que ela fazia? Mineração. Agora, quando você olha para a Inglaterra, você consegue perceber que a Inglaterra era uma nação potência, né? E ela iria se preocupar só com mineração? Não. Galera, a Inglaterra, para ter ouro e prata, o que ela fazia? Ela fazia uma coisa chamada comercialismo. O que é comercialismo? É o monopólio. Quando você fala de monopólio, você fala de condução, de domínio, em cima da venda e compra de produtos. O exemplo, chá, que é uma coisa que todo mundo sabe, é muito ligado à Inglaterra, né? Então, a Inglaterra, para acumular ouro e prata, o que ela fazia? Ela monopolizava, ela controlava a venda de chá no mundo. Muito doido, né? Então, reparem que isso é prática mercantilista. Isso praticamente define o que é mercantilismo. O mercantilismo é isso. É você praticar aquilo que para você, naquele momento, é muito relevante para acumular, de alguma forma, capital, para você ter algum tipo de potenciação econômica. Tá legal? Então, isso significa que não era científico, era praticado. Tá joia? Agora, a parte importante. Tá, prof, entendi o conceito, entendi o contexto, entendi mercantilismo e, ufa, eu entendi o período. Mas, caramba, qual é o objetivo do mercantilismo? Pessoal, é sempre bom vocês utilizarem o plural, tá? Porque o mercantilismo, ele teve dois objetivos. O mais importante, lógico, é o primeiro. Dá uma olhadinha. Era fortalecer o Estado Nacional. Era fortalecer o poder real. Resumindo mais ainda, era fortalecer o absolutismo. Então, quando você fala que o mercantilismo é a cara econômica do antigo regime, você tem que olhar para essa frase aqui, ó. Olha que loucura. No mercantilismo, o rei é o sujeito e o objeto. Calma, não é aula de gramática, não é análise sintática. O que você tem que entender é que dentro do mercantilismo, o rei é sujeito por quê? Porque ele é o atuante, entenderam? É aquele que controla. Mas ele é um objeto por quê também? Porque ele é que ganha com o mercantilismo. Entenderam? Tchutchucos, então na prática do mercantilismo, o grande objetivo é que você pudesse enriquecer sempre o Estado Nacional. Porém, mas contudo, todavia e no entanto, você tem que lembrar que o Estado Nacional nessa época é quem? É o próprio rei. Então, nisso, você também tem o fortalecimento do rei. É aqui que vocês vão entender que quem controla esse sistema econômico é a monarquia absoluta. Entenderam? Só que, peraí. Tchutchucos, a gente não pode esquecer do setor econômico e social mais importante dessa época. Quem é? É a burguesia. Então, existe um segundo objetivo do mercantilismo, que era o enriquecimento da burguesia. E olha que coisa interessante. O rei ganha. Poxa, e como ganha? Ele ganha muito. Mas a burguesia é aquela que também ganhava e sabia reproduzir o dinheiro. É muito louco esse papo do reproduzir, né, pessoal? Mas qual que era a jogada? A burguesia é quem fazia a atuação prática dentro do mercantilismo. Vou pegar o exemplo da Inglaterra. O comercialismo, que é esse lance de você controlar a venda de um determinado produto, o monopólio, era feito pelos comerciantes burgueses, entenderam? Então, o que eles faziam? Eles atuavam em nome do rei, eles tinham que pagar impostos para o rei, e boa parte do dinheiro que eles geravam com esse monopólio em cima do chá, por exemplo, eles tinham que reverter em condições para o próprio Estado. Como? Eles pagavam uma parcela a mais para o rei, eles pagavam um imposto em cima daquele produto, entenderam?
Só que, galera, a burguesia, ela era genial. Ela pegava o lucro que ela conseguia ter em cima daquela atuação prática e reproduzia. De que maneira? Investindo na própria atividade. Então, o burguês, quando fazia a venda e a compra de chá em nome do rei da Inglaterra, ou em nome da sua majestade, ele pegava o dinheiro que sobrava depois de pagar impostos e depois de pagar uma taxa para o rei, e adivinha o que ele fazia? Ele comprava mais navios, ele melhorava a maneira como eram feitas as negociações, contratando funcionários, entenderam? Então, o burguês, ele foi o cara que, dentro do mercantilismo, foi o que mais soube ganhar dinheiro. Como? Eu insisto, reproduzindo. Reproduzindo significa reaplicando dinheiro na própria atividade. Mas, no fundo, tchutchucos, dentre esses dois elementos aí, dentre esses dois objetivos, Estado tem que ganhar dinheiro e a burguesia vai enriquecer. Quem é o grande elemento da atitude mercantilista? É o Estado. Então, a gente fala que o maior objetivo do mercantilismo era esse, era o fortalecimento real, era o fortalecimento da nação. Mas a gente não pode esquecer que a burguesia é quem atuava, era ela que conduzia o mercantilismo em nome do rei, tá bom? E para finalizar, tio Costa, o mercantilismo, quando eu falei para vocês que é um conjunto de práticas, eu não menti, tá? Eu listei para vocês aqui exemplos de práticas mercantilistas, que eu vou pedir para vocês circularem em provas, atenção, é chamado também de princípios, tá legal? Uma regra para vocês. Todos esses princípios, ou todas essas práticas mercantilistas, têm intervenção estatal, tá legal? Então, o Estado é aquele que faz cada um desses princípios acontecerem. Como? Fazendo a intervenção. De que maneira? Obrigando os comerciantes a atuarem de maneira X, obrigando todos a pagarem impostos, elaborando documentos que dessem oficialidade a cada uma dessas práticas, entenderam? Então, via de regra, vocês vão lembrar que o mercantilismo, ele não, olha lá, ele não permite liberdade. Ele sempre vai ter a intervenção do Estado. Então, não é errado falar aquilo que eu comentei, que o maior objetivo do mercantilismo era o fortalecimento do Estado e do rei. Tá legal? Aí vai a segunda dica. Tchutchucos, cada país praticava a maneira correta de mercantilismo de acordo com a situação dele, tá? Então a gente tem que abusar do termo sem homogeneidade. Como assim? Cada país pratica o seu princípio da maneira como acha mais interessante, e isso não significa que qualquer outro país vá fazer a mesma coisa. Então eu volto naquele exemplo que eu citei da Inglaterra e Portugal pela terceira vez. Portugal, para ganhar dinheiro através do acúmulo de ouro e prata, o que ele fazia? Ele explorava minas, geralmente era assim. A Inglaterra fazia a mesma coisa? Não. Ela fazia, por exemplo, o uso do monopólio. Então reparem que o princípio pode ser o mesmo, metalismo. Mas a atitude que cada país usou para ter o metalismo foi a mesma? Não foi. Então, quando vocês olham para as práticas feitas pelos países europeus nesse momento, vocês identificam que cada qual faz aquilo que é legal. Não existe um padrão. Não existe um padrão, por quê? Porque nunca isso foi uma ciência, nunca foi uma doutrina, e foi sim uma prática. Entenderam? Então, regra 1, intervenção do Estado sempre. A gente depois vai perceber uma exceção, só uma. E regra número 2, não há homogeneidade. Entenderam? Então vamos pegar os principais. Dá uma olhadinha aqui. Galera, primeiro princípio que eu destaquei para vocês, um dos mais icônicos, comentei já, é metalismo. E o que é metalismo? Coloquem aí. Metalismo é acúmulo de ouro e prata. Por que o nome metalismo? Porque ouro e prata, naquela época, eram chamados metais preciosos. Entenderam? Então, o metalismo é quando o país entende que para ser potência ou para ser relevante, ele tem que acumular ouro e prata. Mas cuidado, em provas pode aparecer um outro nome para metalismo, que é bulionismo. Cuidado, não tem nada a ver com bulinar, tá? Bulionismo vem de um termo britânico que é bullion. E bullion significa metal, metal precioso, tá?
Então, bulionismo é a mesma coisa que metalismo. É o país acumular ouro e prata. Tudo bem? Próximo princípio, próxima prática mercantilista. Esse eu vou pedir para vocês circularem. É chamado balança comercial favorável. Eu tenho certeza que vocês já sabem como é. Tchutchucos, de acordo com a balança comercial favorável, um país, para ter dinheiro dentro dele, ele tem que importar mais ou exportar mais? Ele tem que exportar mais. Isso é balança comercial favorável. É a preocupação do país em colocar em prática a atitude de exportar mais e importar menos. E como é que ele vai fazer isso? Depende. A maneira mais comum de você exportar mais e importar menos é criar condições para uma fabricação nacional ou para uma produção no campo. Por quê? Pega lá o campo. Quanto mais você produz no campo, maior a quantidade de produtos, e esses produtos, sendo baratos, o que eles podem ser feitos? Eles podem ser vendidos, porque chegando barato no mercado consumidor lá fora, todo mundo vai querer comprar. Entenderam? Então, balança comercial favorável é isso. É o país se preocupar em exportar mais e importar menos. Joia? Próxima prática, pessoal, circula também. É conhecido como protecionismo ou protecionismo alfandegário. Galera, vocês estão circulando porque dá para ligar com balança comercial favorável. Quer o exemplo? Então vai lá. Tchutchucos, quando vocês fazem aquela compra de um produto que vocês tanto amam no exterior, vocês pagam um produto caro, né? Vocês pagam um valor até bastante caro. Nessa época, uma coisa super relevante é o seguinte: quanto mais você barateia o produto a ser exportado, mais ele vai ser vendido, concordam? E para impedir que as pessoas comprem o produto de fora, você tem que encarecer. Complicado? Então, nessa época, era muito natural os países criarem condições de proteger a alfândega. Exemplo, era você encarecer o produto que vai ser importado. Era você encarecer uma coisa que todo mundo tem que lembrar, que é o valor daquele produto que pode ser comprado. Posso pegar um exemplo? Meninos, todo mundo tem um sonho de ter agora um PS5, né? Só que para você ter um PS5, você vai ter que tirar muito dinheiro do bolso, não vai? E por que ele é muito caro? Porque ele é importado. Porque o produto chega aqui com uma taxa maior. Tá legal? Próxima, olha lá. Opa, desculpa, tá meio bagunçado, mas é isso aí. É colonialismo, pessoal. E o colonialismo, ele tem uma coisa interessante, por quê? Porque o colonialismo foi uma prática que muitos países utilizaram ao longo da história do mercantilismo. Como é que funciona? É você ter uma colônia e da colônia você tirar tudo o que você puder tirar para vender no mercado europeu. Pega o exemplo do Brasil. Aqui no Brasil, o que os portugueses tiraram para vender, tchutchucos? Tiraram pau-brasil, tiraram produtos que viessem ali do norte, do nordeste, que eram chamados de drogas do sertão, tiraram cana. Então, o colonialismo, ele é muito interessante, por quê? Porque a maneira como o país vê a forma de ganhar dinheiro é explorando um território. Explorando o território para tirar produto e esse produto ser revendido no mercado europeu. Tá legal? E para finalizar, pessoal, ficou louco o meu mouse, a última prática mercantilista é o corsarismo. E o corsarismo, que eu coloquei aqui como pirataria, eu já expliquei. Significa que alguém recebe uma carta do governo, que é a carta de corso, e se torna um pirata oficial. Qual que é o papel dele? É assaltar embarcações inimigas, é assaltar colônias, é roubar alguma cidade do inimigo também. E pode destacar, o país que mais praticou a pirataria, chamada corsarismo, adivinha quem foi? Foi a Inglaterra. E o nome que vocês sempre vão guardar é o nome da Rainha Elizabeth. Tá joia? Então agora a gente vai para os estertores finais. Tchutchucos, tudo o que vocês tinham que saber sobre mercantilismo, vocês agora já sabem. Para terminar, eu coloquei aqui para vocês exemplos de países que praticaram atitudes mercantilistas, ou o próprio mercantilismo, e o que eles mais praticaram. Reparem, são as mais potentes potências da Europa. E reparem mais ainda, vocês têm que respeitar esses caras, por quê? Porque esses caras foram um dia senhores do mundo. Galera, e a parte mais triste, foram eles que fizeram a colonização da América.
e a partir dessa colonização da América, se tornaram essa potência que todo mundo teve que respeitar. Tá legal? Então vem cá, dá uma olhada no primeiro. Tchutchucos, o primeiro país que a gente destaca nessa época como sendo uma nação de grande impacto mercantilista é a Espanha, tá? E a Espanha ela tem uma coisa interessante, por quê? Porque o que ela praticou é chamado de colonialismo, ou seja, ela se utilizou bastante da história de você explorar uma colônia para ganhar dinheiro, mas, sobretudo, o que ela mais praticou foi o metalismo, tá ok? É você se esmerar, esforçar em acumular ouro e prata. Bacana? Portugal, muito parecido com a Espanha, foi uma nação colonialista, fez o uso e abuso do território colonial, mas o que também mais praticou, mesmo trazendo para cá produtos para serem revendidos, foi o metalismo. A diferença é assim, pessoal. A Espanha, durante muitos anos, para praticar o metalismo, ela fez exploração de mina, tá bom? Portugal, nem sempre. Portugal faz, no começo, a venda de produto colonial e depois é que faz exploração de mina, mina de ouro, mina de prata, ok? França, vou pedir para vocês circularem, pessoal. Ela praticou uma maneira de mercantilismo que é chamado colbertismo. O que é isso aí? É a fabricação e venda de artigo de luxo. Vinho, perfume, tecido de gobeline. É interessante porque na história é também chamado industrialismo. Mas tomem cuidado, porque o termo industrialismo é errado para esse momento, tá? A gente não tem indústria nessa época. O que a gente tem é manufatura. Então, colbertismo significa você, governo, incentivar a manufatura. Bacana? Inglaterra circula também. Ela praticou várias atitudes mercantilistas. Duas eu citei. A mais importante, que é o comercialismo, que vocês já sabem o que é você monopolizar a compra e venda de um produto. E a outra é o protecionismo. O protecionismo, pessoal, é quando o governo encarece a entrada de produtos importados, tá? E até proíbe a entrada de outros. É bacana porque o protecionismo está muito ligado ao comercialismo. Bacana? E para finalizar, tchutchucos, também pode circular Holanda. A Holanda. Professor, você pode repetir o protecionismo? Posso sim. Cara, protecionismo, independente do que eu expliquei ali em cima, que é o mesmo, é quando você tem o Estado protegendo a produção nacional ou protegendo o monopólio. Exemplo, na Inglaterra, para você monopolizar a compra e a venda de chá, era proibido que qualquer outra empresa, a não ser a empresa que era chancelada pelo governo, que era autorizada pelo governo, trouxesse chá. Entenderam? Então, qual que é a jogada? Se ninguém mais pode comprar e vender chá, a não ser governo ou empresas ligadas a ele, ninguém mais pode. Esse é o protecionismo. Entendeu? Saquei, valeu. Beleza, maravilha. Galera, e para finalizar, para vocês partirem para a próxima aula, Holanda, e eu estou pedindo para vocês circularem, porque a Holanda foi muito diferente, cara. Ela praticou o mercantilismo misto. Porra, bateu até uma fome, né? Mas enfim. Mercantilismo misto é um mercantilismo que não teve intervenção do Estado. Quem fazia, de fato, era só a burguesia, eram só comerciantes e era uma mistura. A Holanda, para vocês terem uma ideia, era mercantilista, comercialista, ela era mercantilista, protecionista, ela foi também colonialista, ela colonizou territórios aqui, por exemplo, na América do Sul, ela também foi metalista. Então, anotem que mercantilismo misto é o mercantilismo completo. A Holanda foi a nação que soube praticar todas essas práticas, esses princípios mercantilistas. Tudo bem? Então, tá aí. Galera, obrigado pela atenção. Beijão para vocês. Boa próxima aula e até amanhã. Tchau, tchau. Desculpa o horário. Beijos. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, beijão.